Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Pronto, só uma palhinha aí, senão dá vontade de ficar escutando, né? Ai, gente, essa Bom, música é muito emocionante, né? Ela é demais. demais. Boa noite, né? Quem tá aqui com a gente. Boa tarde ou bom dia para quem for ouvir depois. Estou aqui hoje com a Ana Zambi, minha grande amiga, astróloga, poeta, intérprete, tradutora, uma série de atributos assim que ela tem. E não poderia estar hoje com outra pessoa que não fosse a Ana. Eu já vou passar vou passar, né, a voz para ela se apresentar também. É, mas eu amo essa música, né? Eu gosto de Madonna, acho quem não gosta de Madonna, quem não gosta de alguma música da Madonna tem algum problema, né? Porque a Madonna é genial. E acho que ela até conseguiu compor e produzir músicas para os mais variados gostos, a gente poderia pensar assim. Mas eu tenho um apreço especial por Like a Prayer, porque toca em assuntos que me são muito caros, que eu realmente me identifico, gosto, enfim. E você sabia também, né, de que a Ana gostava muito. E eu já não me recordo mais como aconteceu. Eu decidi que eu queria ir atrás, assim, de uma data de lançamento de Like a Prayer, sabendo que era muito difícil de encontrar. Às vezes a gente encontra o mês, o dia, mas aí tem essa coisa do horário. Eu falei, bom, mas eu encontrei o dia, o mês e o ano, que já é muita coisa, e a Vênus estava em peixes. E falei, claro, Vênus em peixes, tem tudo a ver. Depois a gente vai conversar, tá? Sobre a Vênus em peixes, então quem não for muito da astrologia, fica tranquilo. E então fiquei pensando da Vênus em peixes e falei, cara, será que eu consigo achar o horário? E fui. Encontrei o horário que era de 8h21 da noite. Depois eu vou conversar melhor sobre essa parte. E com esse horário, o ascendente é Libra. Então aqui já tô dando uns spoilers, mas que eu já tinha colocado de todo modo, porque tem muito mais coisa para falar além disso. E sendo ascendente em Libra, a gente tem a Vênus como regente. E a Vênus em Peixes. Eu falei, gente, como a astrologia ela consegue ser muito óbvia. Ela, em alguns momentos, ela é enigmática, ela guarda os seus mistérios, mas em muitos momentos ela é muito óbvia, às vezes quase literal. E falei, bom, Like a Prayer não podia ser realmente outra coisa que não a Vênus em Peixes. E quando eu fui abrindo outras coisas que tinham a ver. E eu já tinha compartilhado isso com a Ana, né? Muito animada, assim. E quando eu fui vendo outras coisas. Eu falei, bom, Ana, eu acho que você tem que fazer esse encontro comigo. Eu já queria fazer esse encontro. Tinha até pensado em fazer sozinha, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu preciso que a Ana esteja junto comigo. Por quê? Porque a Ana é a Vênus em Peixes. A Ana tem o ascendente em Touro, regido por essa Vênus em Peixes, exaltada, linda, maravilhosa. E tem outros testemunhos aí de Like a Prayer que vão falar sobre o signo de Aquário, por exemplo. A Ana é aquariana, né? Tem algo que envolve, inclusive, a data de nascimento da Ana. Eu falei, não. Eu e a Ana já temos muitas identificações, somos amigas, enfim. Eu falei, não posso não fazer esse encontro com a Ana, assim, como se eu estivesse convidando de fato a Vênus em Peixes para estar aqui com a gente, falando, sabe, com muita propriedade a respeito de Like a Prayer. Então, Ana, eu vou passar, né? Fale, se apresente para todo mundo também ouvir sua voz de sereia. Você me passou a voz agora, então, né? Bom, gente, bom, primeiro de tudo, Julinha, eu queria te agradecer muito por esse convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Honra, porque eu honro muito a sua amizade. E um prazer, porque a gente vai falar da Vênus em Peixes, né? Vênus essa
que nós compartilhamos, né? Julinha também nasceu com a Vênus em Peixes. E para falar um pouquinho de mim, né? Bom, Julia já falou bastante coisa, mas é isso, né? Eu sou Ana Zambi, filha de Celeste Francisco, neta de Elizabeth, Otaviano Miguel, Antônia e Alcides. E, bom, eu tenho um percurso bastante longo, né, fora do país. Eu fui, quando eu tinha 25 anos, eu fui morar na França e lá fiquei durante 14 anos, né, onde eu fui estudar, fiz o meu mestrado, meu doutorado em literatura portuguesa, em poesia, né, mais especificamente, um assunto também muito caro a Vênus, né? É, E comecei a estudar astrologia em 2020, então tem 6 anos, né, que eu, claro, já me interessava por astrologia antes, né, bem antes, desde criança, mas para estudar com seriedade mesmo foi a partir de 2020. E sou professora de literatura e de línguas, né, eu leciono atualmente só francês, né, mas também dou aula de inglês, português, é claro. Sou tradutora também desde muito, muito tempo. É, eu diria já tem uns 15 anos, né, que eu sou tradutora. Intérprete também, tive a honra de ser intérprete dessa grande ex-chefe de Estado que é a Dilma Rousseff, né? Foi um momento bastante glorioso assim na minha vida, embora muito difícil, né? Porque Dilmãe às vezes é de uma madrasta, o jeito dela falar. E, enfim, sou astróloga, como eu falei, né? Mas também sou cartomante, enfim, sou oraculista. E é isso, assim, a linguagem é a minha paixão, então a linguagem do céu não poderia deixar de cair na minha rede, né? Na rede da sereia aqui, pelos em peixes. Acho que é por aí. Acho que é por aí. Essa é a minha apresentação. Tá ótimo, e a gente vai descobrindo mais aqui, né, ao longo da nossa conversa. Bom, então vamos lá para o assunto, tema, que é Like a Prayer. A gente vai usar dois mapas aqui para poder falar então dessa música e para poder então pensar o que que o céu, né, tinha guardado ali, estava guardando, estava tecendo para quando a Madonna renasce ao mundo com essa música. Então vamos pensar um pouquinho no contexto. Eu fui dar uma pesquisada, né, obviamente, porque eu gostava muito da música. Eu não era ainda nascida quando. Eu até fiquei pensando isso, eu ainda não era nascida quando Like a Prayer estreia. Então eu estava tentando me lembrar de qual foi a primeira vez que eu ouvi. E a primeira, eu tenho certeza que a primeira vez que eu ouvi foi na MTV. A MTV tinha um programa que passava clipes e que abria umas caixinhas. Ninguém apresentava e abria umas caixinhas sobre informação desses clipes. Eu não lembro qual era o nome desse programa, mas eu me recordo que foi ali de ter visto esse clipe. Eu devia ter uns 11 anos e de ter ficado assim impactada também. E aí, não sei, aí fui gostando da música ao longo dos anos, enfim. Então, qual era, né, o contexto que se apresentava para gente? A Madonna, ela estava passando por um período desafiador. Por quê? Porque ela tinha, a gente sabe que a Madonna também é atriz, né, além de ser cantora. E ela tinha feito dois filmes que não tinham tido muito sucesso, então a vida profissional dela, não é que ela estava num período necessariamente ruim, mas ela já era consagrada, ela já tinha se lançado com Like a Virgin, né, que é provavelmente o maior hit dela. Inclusive, hoje estamos sob uma lua em Virgem, que é a lua aí também, que é a madrinha, a Madonna, então acho que a gente tem uma bênção do firmamento de alguma forma. E 16 de julho, ela é do dia 16 de agosto, se eu não me engano, então acho que a gente está aí numa contagem regressiva do aniversário dela. Mas enfim, voltando. Então ela estava, de alguma forma, não estava no seu melhor momento, e para piorar a situação, ela estava passando pelo divórcio, ela foi casada com Champagne, e tudo indica que esse foi um casamento muito tumultuado. Em janeiro, eles se separam no final de 1988. Em janeiro de 1989, ele entra com o pedido do divórcio.
E ela também estava enfrentando uma crise ligada à idade dela. Ela tinha feito 30 anos em agosto de 88. E eu fiquei pensando, né? Ela entra numa crise porque ela perde a mãe quando a mãe tem 30 anos de idade. A Madonna perdeu a mãe dela muito cedo, a mãe morreu quando ela tinha 7 anos e morreu aos 30 anos. E para Madonna, aquilo, isso de acordo com ela, isso entra num lugar muito delicado que é de começar a pensar que ela estava passando a viver mais do que a mãe dela, né? De ter mais tempo de vida do que a mãe dela teve. E isso mexeu muito com ela. Tanto até que ela diz que o álbum Like a Prayer é todo dedicado para a mãe dela. E eu tava conversando isso com a Ana, né? Parece que tem uma oferenda aqui que se faz a essa mãe, né? E que aí, olhando alguns mapas, é como se eles corroborassem, né? Esse lugar de oferenda, de uma sacralidade mesmo, né? A tradução desse título, Like a Prayer, é como uma prece, como uma oração. Então, tem algo aí de um cântico. E ela. Era isso? Era o divórcio? Era a questão com a mãe? Ah, e eu fiquei pensando também, assim, fazer 30 anos em 89. Imagina, fazer 30 anos em 2026, para a mulher, já é considerado ser, passou da validade, você já não presta mais, né? Assim, vencida. Quando uma mulher de 30, 40, 40 anos ainda é. Eu sou a favor da gente falar velho e velha para quem de fato é velho e velha. Acho que a gente também precisa perder o pudor dessa palavra. Mas, assim, para mim, velho é dos 60 para cima e tá tudo certo, sabe? Assim, que ali entra na terceira idade, começa a fazer parte do grupo dos idosos e a ter os direitos, inclusive, do grupo dos idosos. Enfim, então eu fico imaginando. Nossa, a Madonna passa por um momento difícil na carreira, passa por um momento difícil pessoalmente, né, na sua vida amorosa, e tem de alguma forma essa sombra, né, da figura, esse luto. Acho que quando uma pessoa muito querida, muito próxima morre, como é o caso de uma mãe ou de um pai, a gente acho que vive o luto a vida toda, né, com as suas fases. Então, ela ali vivendo ainda esse luto, de certa forma, ou rememorando esse luto. E imagino também que sendo muito pressionada pelos bastidores ou pela própria mídia em relação à sua idade, porque eu também imaginei assim, o que que deve ser uma mulher de 30 anos divorciada, né? Então era um escândalo. A Madonna já era um escândalo. Acho que essa configuração coloca ela num escândalo por si só. Então acho importante colocar isso, porque é nesse contexto como tudo é relativo, eu sou velha aqui, então. Ó, eu quando a Andrea fez esse comentário, pra mim ser a palavra velho é isso, assim, ser velho e ser velha. A gente precisa usar essa palavra para poder fazer o contraponto com o jovem, com a criança, né, com o bebê. E então acho que esse contexto ele é muito importante para a gente compreender como é que Like a Prayer nasce, né? E aí, dentro da astrologia, a gente vive ali ciclos. E um dos ciclos mais óbvios e mais curtos é o do dia, né? Do sol nasce, o sol se põe. E a gente também tem os ciclos da lunação. E com datas escorregadias, como é a data e o horário de um lançamento, que depois vamos conversar melhor sobre esse momento, a gente pode se apoiar em outros tipos de mapa, e o mapa da lunação é um deles. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o mapa da lua nova antes de Like a Prayer ser lançada. Porque esse mapa é que vai começar a nos dar pistas do que o mundo, né, tava gestando, a gente, o que a Lua tava gestando. E é claro, coloquei para Washington, né, a capital dos Estados Unidos, pensando que essa é uma alunação para os Estados Unidos, né, obviamente, o contexto onde a Madonna se insere. E pensando um pouco que isso estava ali para aquele coletivo, e sendo os Estados Unidos um país estupidamente midiático, e sendo a Madonna uma das suas divas pop principais, se não a principal, não sei,
precisamos olhar então o que que essa lua estava gestando ali nos Estados Unidos. Aí fiquei conversando com a Ana sobre assim, então a gente tem que falar sobre esse mapa da alunação. E eu retomo a palavra a ela perguntando assim, Ana, nesse contexto, né, de uma alunação do dia 6 de fevereiro, como eu disse a vocês, é o aniversário da Ana, dia 6 de fevereiro, eu brinquei com ela, isso aí foi sua revolução solar, inclusive, né? Tá aí a Ana costurando seu destino ao de Madonna, ao de Like a Prayer. Então, assim, o que que você pensaria, né? Vamos lá, dia 6 de fevereiro de 1989, Ana, que era uma menina, vamos supor, já era astróloga, e tem ali um texto para escrever, tem uma previsão para dar aos seus leitores, aos seus ouvintes. Travou? Deu uma travadinha, deu uma travadinha. Fala de novo. Tá. A internet aqui, eu tô tendo alguns problemas com ela, mas hoje em especial tá chovendo. Então, deixa eu fazer aqui uma roteação. O que eu ia te perguntar, Ana, em 89 você era uma criança, né? Uma menina, e da gente fazer o exercício de. E se você já fosse adulta, já trabalhasse com astrologia, o que você diria para os seus ouvintes, para os seus leitores, das promessas dessa lunação? Deu para ouvir agora? Deu para ouvir sim. Bom, primeiro de tudo, né? Assim, eu estava fazendo 6 anos nesse dia, né? Eu nasci em 1983. Então, eu tinha ali meus 6 aninhos de idade, né? E como você falou antes, né? Esse mapa se liga ao meu destino de um certo modo, porque essa alunação acontece no grau exato, né? Portanto, eu acho que eu estou travada também, né? Você. Agora Tem travou alguém um me pouquinho, ouvindo? mas já voltou, voltou. Tá, voltou, né? É porque ninguém estava me respondendo, eu não sei o quanto que vocês me ouviram. Mas, enfim, né? Vamos pensar nessa alunação aqui, né? E é interessante, né? Porque a alunação, a lua nova, ela mostra de fato o iniciozinho de um ciclo, né? Então a gente vê aqui que essa Vênus em Peixes, de que a Júlia estava falando antes, ela ainda não estava desenhada no céu, né? Ela estava se encaminhando para essa posição, né? Para esse lugar. E é uma alunação. Bom, primeiro eu acho que é melhor falar do ascendente, né? Esse ascendente em Sagitário, né? Que já também fala de algo sublime no sentido de espiritual, né? Um signo de Júpiter. Então a gente pensa em like a prayer, né? Como uma oração. Não sei se vocês já assistiram ao clipe, né? De Like a Prayer. Acho que se vocês não assistiram, vão ver depois, né? Porque é interessante ver todas aquelas imagens religiosas, né? Disruptivas também, e aí a gente já pensa no signo de Aquário, né, como um signo de Saturno, mas bem diferente de Capricórnio, que também é o signo de Saturno, no sentido de que Aquário quer, de fato, desestruturar, a estrutura nasce dessa desestrutura, né? Então acho que a Madonna já propõe isso no clipe, né? Mas muito bem, pensando nesse Júpiter, né, que por si só já fala de fé, de religião, né, de figuras religiosas, a gente tem esse Júpiter que está aqui em Touro, né? Depois a Júlia vai falar especificamente dele ligar a outros eventos também. Esse Júpiter em Touro, conjunto a uma estrela fixa, das mais maléficas que tem, se não a mais maléfica, né? Que se chama Algol, é a cabeça da medusa, né? Então, aqui acho que já se desenha um destino de perda de cabeça, né? Dessa mulher que perde a cabeça, enfim, seja pelo Champagne, né, que tinha pedido divórcio, seja por toda essa crise, né, dos 30 anos e pensar na mãe que só viveu até os 30 anos, né? Eu fico
me condoo muito com essa história, né? Acho que é bem Vênus em Peixes isso também, né? Se condoer com a dor, se condoer com a dor ficou meio redundante, né? Mas se condoer com o que o outro sente e aquilo por que o outro passa. E fico pensando que para ela deve ter sido realmente muito difícil, né? Pensar que ela, de uma certa maneira, estava ultrapassando a mãe em tempo de vida, né? E, e acho que isso é uma grande. Apareceu um Pix aí de repente. Vocês estão me ouvindo, gente? Tô te ouvindo, foi mal. Tá, tá, beleza. Não, 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 tranquilo, é porque às vezes eu fico com medo de ficar com delay aqui. A minha internet também não é a melhor do mundo, né? Mas, bom, retomando o que eu estava dizendo, é uma coisa que eu acho muito bonita, né, é que o ascendente está nos termos desse Júpiter, né? Então, isso dá uma força, apesar de ser um Júpiter na casa 6 que é uma casa fraca, que fala de rotina pesada, que fala de uma servidão também, né? Então, eu fico imaginando a Madonna realmente trabalhando muito e trabalhando muito mentalmente, né? No lançamento desse álbum, né? Foi só uma pergunta que eu não sei, só o álbum que, quer dizer, só a canção que foi lançada ou todo o álbum? É, a canção, até onde eu sei, primeiro foi lançada a canção, que tem a prévia do comercial, que a gente Uhum, vai conversar. E aí no dia seguinte é lançado Like a Prayer, o videoclipe, a música e o videoclipe, se eu não me engano, e depois que é lançado o álbum. uhum. Certo, certo. Então, a primeira. Mas né? Me parece que em todo caso isso tudo vem de um trabalho árduo, mas em nome dessa Vênus, né? Em honrarias a essa Vênus, porque o Júpiter em Touro está no signo dela, né? E acredito eu que tenha também uma grande, como é que eu vou dizer? Alguns embates, né, confrontos muito acirrados com o tema dessa alunação, que é o de Casa 3, né? A Casa 3 fala de tudo que é comunicação, fala de mídias, né, lançamentos também nesse sentido, a gente pode dizer, né, aquilo que é lançado para o mundo e que traz algum discurso, né? E a gente sabe que Like a Prayer traz um discurso visualmente no clipe e na própria letra é, enfim, de algo muito disruptivo, né? Porque eu estou me adiantando pensando já na Vênus em Peixes aqui, perdão, mas é uma Vênus muito sacrificial, né? Ela realmente se sacrifica por amor e também pela adoração, né, aquelas figuras religiosas todas, né? E aí essa alunação de Casa 3 ela fala, portanto, da comunicação, né, de tudo que é midiático, de tudo que circula, mas é difícil, né? Porque a gente tem Aquário, o Sol em exílio, né? O Sol não fica bem em Aquário, né? Porque é uma natureza muito oposta a desse signo do auge do inverno, né? Não é como um sol em Leão, né? Que aparece, que é o próprio sol da Madonna, inclusive, né? A gente tem uma oposição aqui ao sol dela, né? Muito que veio ao mundo para brilhar, né? Para ter segurança nesse brilho que ela carrega muito naturalmente. E Aquário é bem o contrário disso, né? É, e a alunação e essa Sol e Lua, né, se encontrando, respondem a um Saturno em Capricórnio, né, domiciliado, enfim, um Saturno mais sisudo ainda do que seria o Saturno em Aquário, né? Não existe uma relação de Sol e Lua enxergarem esse Saturno, mas eles estão aqui amando dele, né? Não amando do verbo, tá? Estão amando, sendo pau mandado mesmo de Saturno, né?
Então, me parece que tudo isso acontece dentro de uma seriedade muito grande, e eu fiquei pensando também que para Madonna devia ser algo muito sério, mais uma vez, né, se colocar nesse lugar de uma mulher que traz um discurso que foge ao esperado, né, que não vai se domar, não vai se domar, não, perdão, não vai se dobrar diante dos dogmas, né, do sistema, enfim. A gente está falando aqui dos Estados Unidos, né, um país muito cristão, né, muito pentecostal, né, mas enfim. E acho que por isso mesmo ainda mais conservador, né? E é interessante porque no clipe a gente vê o gospel, né? O grande gospel, ali, boa parte da música. Para mim, a parte mais entusiasma na música é justamente aquela parte que It's like a prayer. Todo mundo batendo palmas assim para o alto, né? Então, não sei se eu estou conseguindo criar uma linha assim de raciocínio muito clara, mas o que eu vejo é isso, né? Por um lado, a gente tem esse Júpiter, regente do ascendente da lunação, conjunto a Algol. Então, ali, pela fé, pela beleza também, né? Um Júpiter que responde a Vênus. Mais na casa 6 escondido, então, trabalhando muito, né? Se vendo servil diante, enfim, diante de toda a estrutura, né? Que coloca a casa 3 para rodar, né? Para lançar o clipe, lançar a música. E, e essa coisa muito saturnina também, né? De uma seriedade muito grande, sem dúvida, né? Mas que não vai chegar ali para mostrar o óbvio, né? Tudo o que todo mundo acha que um sol deve mostrar. É para mostrar o revés da verdade, eu penso, né? É, E tem uma outra coisa também que eu notei, que aqui eu vou trazer um conceitinho astrológico, tá? Mas eu vou explicar para ninguém ficar muito perdido. A gente tem a antícia e contrantícia, né? Que é como a antícia é como uma conjunção oculta e a contrantícia como uma oposição oculta, né? Então, não é um aspecto, como seriam a oposição ou a conjunção, né? Bom, a conjunção também não é um aspecto, mas vocês entenderam. Então, tem alguma coisa aqui de pouco velado que se mostra, né? Que é um confronto entre a Vênus e Júpiter. Porque, assim, para ver se Touro e Aquário são dois signos contrantícios, né? Além deles fazerem quadratura, são signos fixos, então eles têm a mesma modalidade, mas as naturezas são muito diferentes. Como são signos fixos, em outras palavras, são bem teimosos, né? Bem parados, encasquetados ali onde eles estão. E a Vênus, aos 3 graus e 15 minutos, se a gente soma aqui com esses 26 e 34 minutos de Júpiter em Touro, isso dá ali bem perto de 30 graus, né? Então quer dizer que tem essa oposição velada. Então me parece que é algo de um trabalho árduo, né? Apesar da Madonna estar perdendo a cabeça, né? Algol, um trabalho árduo que se coloca e que se coloca ali muito retado, né? Como diz aqui na Bahia, assim, vamos fazer. Eu vou fazer e eu vou sustentar isso até o final. Eu posso estar toda cheia de problemas relacionais, enfim, de questões de identidade, né? A minha mãe que se foi aos 30 anos e eu tenho 30 anos agora, porque isso daqui foi antes da Madonna fazer 31, né? Ou ela já tinha feito 31? Não, ela já tinha feito 31. Mas enfim, tinha passado por essa fase. E a Vênus, aqui na casa 3 também, né? Para quem esse Júpiter trabalha, querendo mostrar isso tudo, mas colocando ali dificuldades, né? Assim, eu diria confrontos mesmo, né? Entre esses assuntos, né? Do próprio ascendente
e dessa comunicação que se coloca, né? Então, acho que foram essas coisas que eu consegui enxergar dessa alunação, né? E que vão ser o pano de fundo para o que vem depois, né? Para quando esse single, né? Vamos chamar assim, é de fato lançado. Perfeito. Ela ainda tinha 30 anos, porque ela é de agosto, né, de 58, aí é fevereiro de 89. É muito interessante, Ana, as coisas que você foi trazendo, e aí você tocou num ponto, agora, assim, na sua fala, que é algo que eu tenho me perguntado bastante, vendo, assim, esses mapas que vão testemunhar sobre Like a Prayer, que eu gosto. Sempre que eu estou analisando qualquer mapa, seja de pessoas mesmo, nativos ou de eventos, como a gente sempre tá com datas do passado, né? Uma pessoa que vem se atender comigo tem 47 anos, 47 anos atrás. Então, ou então um evento político que foi há 200 anos atrás, eu sempre gosto de imaginar o que que as astrólogas daquele período estavam escrevendo, sabe, de horóscopo, em seus grupos, o que que o pessoal da astrologia estava pensando que viria naquele momento. E eu fiquei fazendo um exercício de imaginação que é: Madonna foi para astróloga, sabe? Com todas essas angústias, essas questões. Ela, não, eu preciso consultar um oraculista. E ela diz que tá vindo o lançamento aí de um álbum dela que me parece, quando ela diz que esse álbum ela é uma oferenda à mãe, é uma espécie de expurgo também, né? Tem uma coisa assim, meio catártica. E Madonna vai consultar a astróloga e a astróloga abre o mapa e vê essa alunação. Vê um regente na casa 6 que no aspecto ascendente, tudo isso que a Ana falou. Nossa, casa 6 é muito trabalho, conflito, tem Marte ali, é Saturno muito austero, a Vênus num posicionamento difícil com Júpiter, a Vênus que é a arte, que também é a música, né? E, e eu fico pensando, acho que se eu fosse, sendo muito honesta com vocês, se fosse eu a astróloga da Madonna, e Madonna virasse pra mim, eu falar, Madonna, espera um pouco. Vamos ver a próxima alunação? Como vai ser? Eu ia dizer isso. Vendo isso tudo aqui, eu falo, Madonna, espera um pouco. Só que Madonna é leonina, né? E tudo indica, enfim, de temperamento melancólico, né? Assim. Então ela é seca. Ela não vai esperar. Ela é uma rainha e ela sabe disso, né? Ela que dá as ordens. E aí você fala assim, né? Tem uma coisa meio de arretada, de eu vou de todo jeito, né? Não, não importa, eu vou dar a minha cabeça mesmo, mas eu preciso fazer isso agora. E isso é muito interessante porque se a gente, eu não sei o que a Ana acha, talvez ela ache a mesma coisa pelo que ela comentou, mas se a gente abre essa alunação, tudo bem, a gente consegue ver essa coisa midiática ali pela Casa 3 como a Ana comentou, né? Tem sim uma coisa musical, tem uma coisa artística, mas talvez a gente pensasse mais em Casa 5 que é o Júbilo da Vênus, ou pensasse em Casa 10 numa projeção. Mas essa casa 3 tem muito a ver, enfim. Então, aparentemente, né, não é o mapa mais organizado do mundo para um grande lançamento, né? Aparentemente. E aí eu queria falar só mais duas coisas, assim, sobre esse Júpiter, que duas coisas sobre esse Júpiter. A primeira, como a Ana já disse, ele está ali alinhado com uma estrela fixa, que é o Algol, acho que com toda certeza considerada a estrela mais maléfica. Essa estrela aí ligada ao olho da Medusa, né? De perder a cabeça. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de Algol, que ela é uma estrela de Saturno, da natureza de Saturno, então que adiciona, né, aí esses malefícios que Algol traz, mas ela também é de Júpiter. Então e Júpiter é justiça, né? Júpiter é sacerdócio. Só que a justiça de Algol não é aquela justiça harmônica, né, da igualdade, a justiça da faca na botinha, entendeu? Assim, é tipo, você cortou a minha cabeça, mas depois você tropeçou na minha cabeça e caiu no precipício. Acho que é esse tipo aí de justiça. E a cabeça da Medusa, como a de muitos outros, de outras figuras monstruosas, enfim,
ela era usada em amuletos para afastar o mal, que tem um pouco dessa lógica das carrancas, enfim, isso tem muito, em muitas culturas, que é um pouco assim, eu imagino, né? Eu vou ser mais terrível do que o mal que me aflige. E a Madonna, ela diz que ela era muito católica, que ela vem, né, de uma tradição muito católica, isso como a Ana falou, um país muito cristão, muito mais conservador do que o Brasil. Ela ali, muito ligada à Igreja Católica. Esse nome dela, né, Madonna, gente, por favor. É, no clipe de Like a Prayer, ela vai trazer essas imagens de cruz pegando fogo, né? Ela vai fazer críticas ali declaradas, abertas, a Ku Klux Klan, por exemplo. E fiquei pensando isso, sabe, Ana? Do tipo assim, vocês são terríveis, mas eu vou ser mais terrível ainda com vocês. Eu acho que esse Júpiter pode ter algo desse gênero. E algo que eu tinha comentado com a Ana. O Júpiter em Touro, no início do ano, eu e a Carol da Luz, que é uma amiga nossa, também astróloga, historiadora, e muito boa, assim, de análise de astrologia mundana, então, para mim, é a melhor astróloga de astrologia mundana que existe. A gente estudou bastante os mapas do Dia Internacional das Mulheres, né? Mapas que levaram essa constituição desse dia. E o Júpiter em Touro tem um papel muito fundamental nesses mapas, junto com Saturno Caranguejo, a própria Lua em Virgem. Então, são figuras astrológicas que se repetem. E o Júpiter em Touro é interessante porque o lema das camponesas soviéticas era pão, terra e paz. E que é muito literal, assim, né, para Júpiter em Touro, é pão, terra e paz. Então me chama a atenção esse Júpiter em Touro aparecer aqui como se ele carregasse, né, esse histórico de já ter pedido paz para quem era pobre, para quem era mais marginalizado. E a Madonna, ela vai por esse lado, né? A Ana também trouxe isso. Tem toda essa questão aquariana, disruptiva, irreverente. O ascendente dela, inclusive, existe essa tensão, se é aquário, se é virgem. Eu tendo a achar, Ana, que pode ser aquário, porque acho que combina muito com a Madonna ser um Saturno em Sagitário. Sabe, essa combinaçãozinha, enfim. Eu queria muito ter visto. Eu não consegui ouvir o episódio do Astrologuês Fluente que elas falam sobre a Madonna, a Tamires e a Ana Lu. E elas falam tomando o aquário como ascendente. Fica aí depois pra gente ouvir, eu realmente não consegui. Mas voltando, aí tem esse Marte em Touro, em queda não, exilado, mas numa casa que ele gosta muito de estar, pela astrologia tradicional, que é a casa 6. Uma casa, como a Ana falou, né? Uma casa de servidão, de trabalho muito pesado. E é um Marte que aparece também nessa mesma configuração no Dia Internacional, acho que é na alunação do Dia Internacional da mulher negro, latino-americana e caribenha. E aí que fica um spoiler, eu e a Thay, que é uma astróloga maravilhosa também, nós vamos conversar sobre essa data. E foi isso que eu estava conversando com a Ana. Falei que curioso, né? Que nessa alunação dois testemunhos distintos sobre luta das mulheres aparecem ali. E a Madonna como sendo essa artista, essa cantora que vai tocar em muitas feridas das mulheres. Eu começar pelo Like a Virgin, que ela já começa com aquele deboche, né, da noiva, depois da Material Girl. E agora, nessa do Like a Prayer, tem a questão religiosa, não que antes já não tivesse, mas acho que é o que fica mais evidente, em evidência. E também a questão interracial, que é o que me chama bastante atenção. E os bastidores, isso eu não falei para Ana de propósito, para a gente ver como a astrologia funciona. Os bastidores, Ana, é de muito conflito mesmo. Quando a gente pega para ler como foi a produção do álbum, a produção da música especificamente, é muita briga. Da Madonna se estressar com os produtores musicais, porque existe uma dificuldade das pessoas em aceitarem a ideia dela, o projeto, ou até mesmo as questões harmônicas que a ideia do gospel é dela, por exemplo. Ela queria que tivesse. Então é uma série de brigas e de conflitos que tem aí no, na Constituição, né? É óbvio, tem Marte na casa 6. Então, se a Madonna
vem e fala: Olha, minhas astrólogas, eu vou fazer mesmo assim. Aí a gente vai dizer para ela: Então se prepare, porque você vai ter, né, que brigar muito em nome da sua arte. Ana, você quer fazer mais algum fala? Eu ia falar que aí ela encheu o clipe dela de amuletos, né? Perfeito. Muito bom, muito Ela bom. encheu o clipe dela de amuletos. E fiquei pensando, né, que até porque esse Júpiter rege a 4 da alunação, né, que nessa relação tensa com os planetas em Aquário, né? Fiquei pensando que ela luta por uma para falar de um outro tipo de território, né? Trazendo todas essas questões tão espinhosas. Ó, quem veio participar aqui, ó, o Panqueca. Vem cá. Fiquei pensando nisso, né? Que tem algo ali de, primeiro, dela ser, assim, o pessoal é brabo, eu vou ser mais braba ainda, bem como você disse, né? Essa coisa, algo, ó, vai cortar minha cabeça, beleza, mas também você vai tropeçar na minha cabeça e vai morrer depois, né? Então, e é interessante como ela se impõe, né? Isso, claro, é algo da Madonna. Você estava falando de Like a Virgin, Material Girl, eu pensei também uma música que vem um pouco depois, né? Se eu não me engano, acho que é mais para a década de 90 mesmo, que é aquela Human Nature, que tem um Boa. clipe interessantíssimo também, né? Em que ela fala assim: olha. Tô falando de sexo, todo mundo, ela e os dançarinos todos, né, vestidos assim, meio BDSM, né, com couro preto, Uhum. brilhante, dançando dentro das boxes, né, das caixinhas ali. E ela fala assim: I'm not sorry, it's human nature. Assim, lamento muito. Essa é a natureza humana. Então, e Júpiter, né, como esse significador de fertilidade, de vida, num signo de Vênus e de Lua, né, que também que reitera isso, pelo menos ao meu ver, eu acho que tem uma luta territorial aí. E esse Marte vem ajudar nisso, né? Vem se colocar ali para, assim, tá bom, então vamos arregaçar as mangas aqui, bora fazer esse negócio, né? Ana, então eu entendi que se você fosse a astróloga da Madonna, e a Madonna batesse o pé, você ia dizer para ela, então tá, então faz, mas se cubra de talismãs, né? Se proteja. Você acabou de dar esse conselho. Com certeza, ainda mais sabendo que a gente está lidando com uma leonina, né, que Aham. vai dar um jeito de fazer como ela quer fazer, eu diria isso a ela, assim, então cubra tudo de, de talismãs, assim, e seja, eles vão ser ruins, seja pior ainda. Quando Muito você bom. é, quando você é boa, como é que é? Tem aquela frase, quando sou boa, sou ótima, quando sou má, sou Tô melhor melhor. ainda. É um pouco isso. Aí, Ana, eu vou te fazer uma pergunta para as pessoas perceberem como a astrologia funciona, tá? Ó, eu vou pegar a Ana de surpresa. Ana, a gente tem Marte na casa 6, jubilado. É, Aí me conta assim, se Marte tivesse ações, se ele tivesse profissões, especialmente aí de casa 6, quais seriam as profissões dele? Profissões de casa 6, né? Eu fico pensando nos médicos, né? É. Não, mas também, assim, eu fico pensando nas pessoas escravizadas, né? A casa 6 é uma casa que fala sobre isso. Se a gente lê nos livros se a gente lê os livros da tradição astrológica, né? A gente vê a qualidade dos escravos de uma pessoa, dos servos, a Uhum. partir da casa 6, né? Então. Mas agora, pensando em Marte mesmo, né? A gente pensa em tudo que corta, né? Do cozinheiro ao cirurgião, passando pelo cabeleireiro, né? Uhum. Mas no signo de Vênus, assim, eu fico pensando também que o Marte também fala de mais de esportes de combate, né? Mas fico pensando numa dança que seja mais agressiva também, mas que mantenha a graça e a leveza da dança, né?
Não sei se faz sentido, mas eu pensei nisso. Aí, olha só, estamos imaginando a Madonna na astróloga, né? Aí a astróloga vê esse Marte que tem os conflitos, e essa astróloga, que é muito estudiosa, ela lembra que existe um santo chamado São Martinho de Porres, que é, Ana, o santo. Eu não falei isso pra Ana de propósito, tá? Você é uma Peguei danada, hein? lá. Nem para me dar as spoilers. Por quê? Porque eu queria justamente, é claro, né, a sua espontaneidade, que eu sei que você tem essa resposta na ponta da língua. Porque eu acho que ele é esse Martin Touro. Por quê? Ele é um santo peruano. Então, olha aí, aquele lá no clipe de Like a Prayer, aquele homem belíssimo, né? Aquela imagem que depois se transforma em homem, ele é um santo mesmo. E eu acho que poucas pessoas sabem disso. Acho que muita gente pensa que é uma coisa mais criação ali do vídeo, enfim, mas é realmente inspirado num santo que existe. Que é São Martinho de Porres, um santo peruano. Então, isso já começa uma coisa ali ela trazendo a América Latina, a América do Sul para jogo. E ele é padroeiro dos negros, dos mestiços, padroeiro da igualdade racial, então tem tudo a ver com isso que a Ana trouxe, né, em relação às pessoas escravizadas. Você não falou, que a Casa 6 está ligada aos animais, mas ele também é padroeiro dos animais, que é um dos temas da Casa 6. E ele também é padroeiro dos barbeiros, que é o cabeleireiro, obviamente, ele é o padroeiro dos barbeiros. E ele, Ana, foi conhecido por cuidar muito de pessoas doentes. Ele foi um médico. Então, assim, foi um- ele era um barbeiro cirurgião, entendeu? Então, assim, é uma coisa incrível isso. Ele é esse Martin Touro dessa alunação. E depois esse Martin Touro que continua, né? Vai aparecer de novo, enfim. Então eu queria falar isso porque, gente, é genial. Não sei se se todo mundo deu para entender aqui o raciocínio, né, do santo que aparece aqui. Então a astróloga vai dizer para Madonna assim, olha, use bastante talismã e peça a São Martinho para te proteger. Sabe? Já que você quer lidar com essa coisa da religiosidade e de casamento, união interracial, vá para São Martinho, peça para ele estar lá com você, entendeu? Ele tem a ver com esses atributos de Marte, esse Marte que está aqui perto de Júpiter, né? Regendo essa alunação, enfim. Fiquei muito bom, né? Isso é fantástico, né? Porque apesar de exilado, enfim, bom, ele está exilado. E pensei numa coisa também, ele é regente da Casa 12, que fala justamente de populações, entre outros tantos assuntos, fala de populações, pessoas marginalizadas Sim, exato, da perfeito. sociedade, né? Então a gente vê aqui essas pessoas, né? Ou uma figura que representa, esse santo que representa, que vem em nome de toda essa gente, né? Sem contar que ele é médico, barbeiro, enfim, tudo junto, né? Ele fez um check Exato. em Tudo. todas as coisas da Casa 6. É muito interessante ele estar exilado, porque, enfim, é a condição mesmo, né? Uhum, Isso fica muito claro, essa condição de exílio, né? Alguém que é uma figura que não deveria estar naquele lugar, né? E quando a gente for falar depois do lançamento e da Pepsi, isso vai ficar mais claro ainda. Mas é um verdade. Marte fortíssimo, fortíssimo, porque gente, não sei se vocês sabem disso, né? Porque tem o posicionamento dos planetas nos signos, e aí a gente vê se os planetas estão bem, se eles estão mal, se eles estão mais ou menos, se eles estão meio soltos. Mas a dignidade acidental, que é por casa, é muito importante. Uhum, Então, Marte estar na casa 6 é super forte mesmo, né? Porque ele pode estar ali, né? Enfim, ele também, né? Muito teimoso. Não vou arredar o pé daqui. Eu vou fazer desse jeito. uhum, E ele está dando todo o suporte a esse Júpiter, né? Eu acho que ele sustenta de fato esse Júpiter. Sem contar que que esse Saturno, né? Quem manda na alunação, tá apaixonado por esse Marte, né?
e em trígono com ele, ainda por cima. Então, assim, acho que muito talvez dando os recursos, né, necessários para que as coisas Sim. aconteçam do jeito que a Madonna queria, né? É. Aí, um último comentário, assim, eu também penso ali nos termos de Mercúrio, né? A astróloga fala, ah, é isso, então tá, então vai lá, canta mesmo, briga mesmo com esse pessoal, fala aí o que você estiver pensando. E acho importante dizer que Like a Prayer, a Madonna compôs em 3 horas, então, assim, foi uma coisa realmente, assim, que veio e e foi. Vamos então, gente, tudo bem aí? Vamos. O Rômulo fez um comentário dizendo que se o ascendente, né, da Madonna for de fato Aquário, esse Júpiter tá na casa 10, então tá no o Júpiter em Touro, é a 10 do Aquário, então tá ali num lugar de muito destaque, né, trazendo reconhecimento, trazendo brilho, trazendo projeção, é algo bem interessante. Então vamos lá. Então essa foi a lua nova, mas não foi o lançamento exato da data, né? A Madonna lança. Então, o que que acontece? Madonna tá lá, gestão desse novo projeto, e a Pepsi, que é uma grande marca de refrigerantes estadunidense, muito mais forte lá, acho que do que em outros cantos do mundo. Fica sabendo, né, do movimento da Madonna, que vai lançar novo álbum, então que vai ter turnê, e diz que vai patrocinar a turnê do álbum Like a Prayer da Madonna. E fecha com a Madonna um contrato de 5 milhões de dólares. Gente, 5 milhões de dólares já é muito hoje, que dirá em 1989. Então eles fecham esse acordo, esse contrato de 5 milhões. E aí eu fico pensando, Ana, tem que ter astróloga da Pepsi e tem que ter astróloga da Madonna, porque não sei para garantir se os interesses serão os mesmos, né? E então a Pepsi diz que vai financiar, que vai patrocinar. E o que que a Pepsi queria naquele momento? Queria conseguir lançar um comercial que tivesse muito impacto. Então, não é à toa que eles escolhem a Madonna. Eles tinham ali uma expectativa de se tornar o refrigerante mais comercializado, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? A gente sabe que a principal concorrente da Pepsi nos Estados Unidos, é a Coca-Cola. Não só nos Estados Unidos, né? Porque são bebidas muito similares, enfim. Então eles fecham esse contrato. E aí a gente tem aqui um problema de datas, mas, gente, olha, eu pesquisei muito até confirmar. Por quê? Se vocês procuram, vocês vão encontrar algumas notícias dizendo que esse comercial que eles gravam com a Madonna é lançado no dia 22 de fevereiro de 1989, durante a exibição do Grammy Awards. Mas, ao que tudo indica, foi tipo uma prévia. Teve uma préviazinha da música, do comercial, mas ele não foi completo. Ele vai completo uma semana depois, no dia 2 de março de 1989, no intervalo de um comercial de uma sitcom que era muito famosa na época. E aí eu tinha encontrado a informação que o comercial foi lançado às 8h21. Só que foi uma informação muito geminiana. Eu encontrei, e como eu tava só assim, ah, que legal, eu encontrei essa informação. E depois eu perdi, procurei, não encontrei mais. Mas fui pesquisar então o que que seria esse intervalo do horário nobre. E eu encontrei que seria da faixa de 8 da noite a 8h30, que foi essa estimativa do lançamento desse comercial que tem a música Like a Prayer. E então eu coloquei 8h15, tá? Vou compartilhar daqui a pouco o mapa para vocês. O que é interessante, esse comercial, ele só foi exibido 2 vezes. Uma vez no dia que ele foi lançado, e depois, 30 anos depois, para comemorar o lançamento, acho que foi na MTV que foi exibida. Por que que isso aconteceu? Porque assim que a Madonna faz esse comercial cantando Like a Prayer, no dia seguinte ela lança a música com um videoclipe. E isso choca
todo mundo, né? Os Estados Unidos param. A Associação de Família Americana começa a dizer que temos que boicotar a Pepsi. A Pepsi, apavorada, né? Ela quer lucrar. Ela então rescinde o contrato com a Madonna e para de exibir o comercial. E pede para a MTV parar de exibir o videoclipe também. Só que a MTV diz que não vai fazer isso. E aí, só bem rapidamente, eu fui pesquisar a data de estreia da MTV. Então, quando foi que a MTV nasceu? A MTV é leonina e tem o Martin Caranguejo. Eu achei isso interessante, sabe? Eu falei, caramba, tipo, a MTV bancou a vontade do povo, né? Assim, a vontade de ver Madonna. E de alguma forma a MTV nasce num contexto mais disruptivo também. Então, é claro, então a Pepsi estava ali em pânico com o que acontece. Enquanto isso, Like a Prayer vira um escândalo por um lado e um hit, assim, um super sucesso da Madonna. E algo, e claro, a Pepsi retira o patrocínio da turnê. Eu vi que ela não retirou o contrato, mas que retirou o patrocínio. Então, provavelmente ainda ia ter mais coisa, enfim. Que papelão, né, dona Pepsi? É, E tem uma coisa muito interessante, que aí a Madonna lança Like a Prayer. O videoclipe já é esse fuzuê. E depois ela, quando vai lançar o álbum, ela faz com que as primeiras cópias desse álbum sejam perfumadas com patchouli, porque ela quer que as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, olha o touro, né? Olha o touro nesse mapa. Porque ela quer que as pessoas, ao abrirem, né, a capa, ela queria, né, que as pessoas, ao abrirem a capa de CD, fossem tomadas por aquele perfume, um perfume que é mais terroso, que tem um leve que adocicado, que lembra resinas bem religiosas. Então, ela queria trazer esse êxtase, né, essa mística de fato. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês o mapa do lançamento, enfim, de Like a Prayer. Cadê? Tá aqui. Então temos aqui o ascendente. Vocês estão vendo? A Ana tá vendo? Então temos aqui o ascendente em Libra. O spoiler que eu já tinha dado, a Vênus em Peixes. É óbvio que Like a Prayer é a Vênus em Peixes. E tem aqui uma casa 6, né, Ana, que se repete aqui de uma forma um pouco mais gostosa, a gente poderia dizer assim. É, E eu queria fazer só dois comentários para depois também passar para poder ouvir a Ana, que é o primeiro comentário que eu também estava conversando com a Ana antes, que é, nossa, vamos imaginar então agora, já foi aquela lua nova, e a Madonna vira para a astróloga e diz, precisamos de uma data de lançamento. Aí a astróloga Lance pensa ali numa data e a Madonna diz não vai dar, porque no contrato com a Pepsi quer fazer com esse cronograma, essa é a data. Eu, enquanto astróloga, se recebo esse mapa, eu falo, Madonna, você tá louca? Lua exilada em Capricórnio, minguante, conjunta Saturno, Saturno angular, né, ali no ângulo da casa 4. Não, a gente não faz lançamento nessa configuração. O regente do ascendente, na casa 6 no aspecto ascendente, não está visível. Não, Madonna, não, péssimo, péssimo, horrível, não faça nada. Só que aí eu me pergunto o seguinte: será que esse era um mapa que fala mais sobre o lançamento de Like a Prayer ou sobre o comercial da Pepsi que sai, né, de circulação? A gente fica um pouco com essa ambiguidade, mas o que é fato é que há um apagão. O comercial é retirado, né, e a música ela sofre censuras, enfim. Aí depois a gente comenta mais uma coisa, mas antes disso, antes da Ana falar, eu quero ler para vocês uma coisa que a Madonna fala a respeito dessa música. Cadê? Aqui. Depois eu passo o link. Ela diz assim: Like a Prayer é a canção de uma jovem apaixonada, tão apaixonada por Deus, que é quase como se ele fosse a figura masculina em sua vida.
Dos 8 aos 12 anos, eu tive os mesmos sentimentos. Eu realmente queria ser freira. O que se segue, aí ela vai descrever o vídeo, né? Nas palavras da Madonna. Uma garota na rua testemunha uma agressão a uma jovem. Com medo de se envolver, por receio de se machucar, essa é a própria figura da Madonna, né? Que vê, ela fica paralisada de medo. Um homem negro que caminhava pela rua também vê o incidente e decide ajudar a mulher. Mas nesse instante a polícia chega e o prende. Enquanto levam embora, ela olha para cima e vê um dos membros da gangue que a agrediu. Ele a encara com um olhar que diz que ela morrerá se contar. A garota corre, sem saber para onde ir, até que vê uma igreja. Ela entra e vê um santo em uma gaiola que se parece muito com um homem negro na rua e faz uma oração para ajudá-la a tomar a decisão certa. Ele parece estar chorando, mas ela não tem certeza. Ela se deita em um banco e cai em um sonho, no qual começa a girar no espaço sem ninguém para amortecer sua queda. De repente, ela é amparada por uma mulher que representa a Terra, que é a líder do coral, inclusive, e a força emocional, que a joga de volta para cima e lhe diz para fazer a coisa certa. Ainda sonhando, ela retorna ao santo e seus sentimentos religiosos e eróticos começam a se agitar. O santo se transforma em um homem. Ela pega uma faca e corta as mãos. Essa é a culpa no catolicismo. Se você fizer algo que lhe dá prazer, será punido. Enquanto o coral canta, ela atinge um clímax orgásmico de satisfação sexual entrelaçada com seu amor a Deus. Ela sabe que nada lhe acontecerá se fizer o que acredita ser certo. Ela acorda, vai à prisão, diz à polícia que o homem é inocente e ele é libertado. Então todos fazem uma reverência como se dissessem: todos nós desempenhamos um papel neste pequeno cenário. Diga lá, Vênus em Peixes. Uau, tô chocada. Essa mistura louca, né, de amor, de temer a Deus e ao ponto de sentir desejo por Ele, né? É um planeta exaltado, né? É o planeta que ama Júpiter e é apaixonado por si mesmo, né? Que ama que ama essa figura sublime, né? Essa figura religiosa máxima e que também é totalmente apaixonada pelo amor, né? Uhum. Fiquei pensando aqui que, te ouvindo falar, né? Que primeiro, acho que esse apagão que ela sofre, né, que a música sofre com todas essas tretas aí das famílias americanas, né, e a Pepsi, etc. Olha essa Vênus aqui conjunta ao nó do norte, né? Na casa 6, então a narrativa continua ali naquele lugar, né? No lugar de dificuldade, Uhum. de servidão, né? De trabalho árduo para conseguir. Que o próprio clipe narra, né? Que isso que você acabou de ler aí, que descreve o clipe, é isso. Ela tem que trabalhar muito, né? Ela tem que se esforçar muito para fazer o que é certo, né? Para vir a bem da justiça, da fé e do amor, né? E então acho que esse apagão aqui ele é muito interessante. Uma coisa que eu fiquei pensando também é que os pontos de eclipse são pontos considerados maléficos, né? A gente não se cansa de repetir que não tem isso de fazer ritual em dia de eclipse, não. Eclipse para os antigos, as luzes se perdiam, né? Estamos fodidos, porque luz é vida, né? Então, se está tudo apagado, não tem coisa boa acontecendo. Mas o nó do norte, ele é da natureza de Júpiter. Mais uma vez, esse Júpiter, né? Então, assim, é uma dificuldade que se vive ali naquele 2 de março de 89, que se estende por um tempo, mas olha hoje a gente aqui, em 2026, falando do mapa astral dessa música, né? É uma das músicas, eu imagino que seja uma das músicas mais ouvidas no mundo todo, né? Like a Prayer é realmente
um hino, não sei se não diria que é a música mais famosa da Madonna, mas com certeza está ali no top 5, né, de músicas mais ouvidas dela. Eu fiz uma breve E pesquisa de qual é o maior hit dela. O maior hit dela realmente é o sim, Like a Virgin. Aí pesquisei uhum, qual era o videoclipe mais polêmico, porque a Madonna tem vários. Like a Prayer. sim. Like a Prayer, é. Porque mexe com uma coisa, assim, só a Vênus, só uma Vênus exaltada mesmo para fazer isso, né? Muito, e numa lunação que vem de uma lunação de Aquário, né, na casa 3. É muita ousadia fazer isso, né? E acho que assim como aquele Marte jubilado, né, no mapa da alunação já bancava isso, tem essa continuidade, né? Porque também fiquei pensando numa outra coisa. Se na alunação, no mapa da alunação, a Vênus e Júpiter estavam ali numa relação difícil, né? De quadratura, contrantícia, como eu falei, aqui eles estão numa mútua recepção. O que que é isso? Estou falando porque não sei em que medida as pessoas aqui vão entender esses termos, né? Acho que é importante explicar. Vênus em Peixes está no signo de Júpiter, né? Peixes é o domicílio noturno de Júpiter. E Júpiter em Touro está no signo de Vênus. Então, esses planetas, eles se relacionam bem, eles se recebem, né? Um é bem recebido na casa do outro. Então, aqui eu acho que tem sem dúvida, um crescimento de fé, assim, fé de que aquilo vai dar certo, apesar, né, desse apagão aqui da Vênus no eixo nodal, né, e tudo mais. E você estava falando desse homem, né, que é o santo e que se transforma e que é ligado ao divino, e aí ela o enxerga como um homem com quem, né, ela poderia ter relações sexuais, enfim. E acho que o clipe meio que sugere que isso acontece mesmo, né? Meio que não, né? Totalmente sugere que isso acontece. Eu fiquei pensando também que Vênus e Marte, né? Marte também está em Touro. Ele aqui, 24 a gente já pode dizer que é Algol também, né? É, ele já tá bem perto, tá ali a 1,5 graus de distância de Algol. Eu fui dar uma olhada, eu consideraria Sim. Algol. Eu acho que ele tá bem Algol. E ele é o regente da sete, né? Então a gente pode viajar nisso também, né? Pensar que é a relação da artista com aquele outro, né? Que ela encontra, né? No meio dessa confusão e que a Vênus, ela também recebe bem Marte, né? A Vênus em Peixe recebe bem Marte. E eu fiquei pensando que isso também mostra como no clipe esse cara ele é o Marte, ele é um justiceiro, né? Ele está amando dessa Vênus, e ele se torna um justiceiro por mais que se perca a cabeça, assim, é um pouco como se ele tivesse disposto a perder a morrer por ela, né? A perder a cabeça no lugar dela. Acho isso muito, muito, muito significativo, né, nesse mapa também. É, tem Eu estou a pensando Andrea. aqui em mais coisas, mas continua falando. A Andrea falou assim: ah, me chama atenção essa conjunção de Júpiter e Marte. E a casa 8 sendo uma casa também ligada aos tributos, como se isso, a Madonna precisa pagar. Às vezes não é um pagar literal, né? Mas ela paga, ela sofre as consequências também. Até literal, porque ela perde dinheiro, né? Assim, o dinheiro que ela ia receber, ela não recebe, né? No final das contas, tem ali. Mas por um lado, eu acho que esse foi bom para ela, porque senão ela se venderia, né, para Pepsi, enfim, ela não ia se vender. Uma coisa que eu anotei aqui, Ana, que tem muito a ver com esse Júpiter em Touro, que é uma fala da Madonna também, que ela assim, gente, eu fiquei com vontade, sei lá, de escrever uma monografia sobre Like a Prayer. Ela diz que a inspiração que ela teve para o videoclipe foi da transubstanciação, que é um dogma católico que vai é,
fazer com que todo pão durante a Eucaristia seja de fato o corpo de Cristo e que todo vinho seja de fato o sangue de Cristo. Então, que ela se inspirou nisso, eu acho isso extremamente esse par que você falou aí, Júpiter em touro com a Vênus em peixe, sabe? Assim, claro que a coisa do pão e do vinho é muito touro, né? De materializar essa coisa do corpo de Cristo que se materializa e que a gente pode, né, provar, degustar, assim, lembrando que a Vênus, a gente fala muito de arte, de amor, que são realmente atributos de Vênus, mas a Vênus é uma sacerdotisa também. A Vênus, ela tem uma conexão com o sagrado muito grande e é bonito porque a Vênus, ela acho que traz pra gente, especialmente uma Vênus em Peixes, uma conexão com o sagrado que ela é de fato erótica, né? E de ser erótico, isso não significa ser necessariamente de ato sexual, mas que existe ali um impulso, né? Uma vontade que nos inflama e que nos anima e que a gente quer estar em coletivo, quer trocar, né? Pensando até nessa coisa de Eros ser uma divindade ligada à união dos corpos, né? Então, uma igreja faz isso, une corpos num propósito, um terreiro une corpos, né? Então, a experiência religiosa, ela tem essa coisa de unir os corpos para transcenderem juntos. É... Só comentar uma coisa, né? Isso que você está falando, eu acho que e assim aproveito para dar um testemunho, né? Da Vênus em Peixes aqui, e tenho certeza de que você, Julinha, você vai concordar com isso, que é o ato sexual como um canal, como um Certeza. lugar de sublimação mesmo, né? Não é só transar, sentir prazer físico, acabou. É algo muito mais sublime, assim, você encontrar uma pessoa com quem você possa ter esse tipo de troca Perfeito. que vai além do corpo, né? Isso é muito Vênus em Peixes, porque Total. é uma Vênus de entrega total e absoluta, né? Uma Vênus que mergulha mesmo no mar do amor e ela não se importa com as dificuldades, né? Ela não se importa, ela está preocupada ali com em manter viva essa enxurrada, né? Eu ia falar chama, mas assim, essa enxurrada amorosa, né? Muito bom. Fiquei pensando, até numa fala anterior sua, que a ousadia da Vênus em Peixes é acreditar no sonho, né? A Vênus em Peixes, ela acredita no sonho, ela acredita no delírio, ela acredita no transe, ela realmente acredita. Então, às vezes, eu fico pensando, já que essa Vênus em Peixes traz um testemunho muito grande dessa música que a Madonna tava ali, assim, ela, o que as outras pessoas não conseguiam enxergar, ela conseguia acreditar que ela criou de fato isso. Tem uma coisa da Vênus em Peixes e algo também muito importante que tem a ver com isso que você traz é que existe uma propagação falaciosa a respeito da prostituição, que é de dizer que a prostituição começa nos templos religiosos, que é uma confusão de muitas questões que é, por exemplo, na Mesopotâmia, nos templos da cidade, especialmente os templos, as cidades que eram governadas pela deusa Inanna, o culto à deusa Inanna, que era um culto de fertilidade, era um culto sexual, realmente havia práticas sexuais das sacerdotisas. E as pessoas davam dinheiro para a manutenção do templo. Então, isso foi confundido como prostituição. E assim, também honestamente, para mim, prostituição é trabalho. Acho que a gente precisa discutir. Não vou entrar nessa discussão, mas só assim, acho que se tem gente que está se prostituindo por R$ 10, a gente precisa se perguntar sobre desigualdade social, sobre pobreza, né? Porque a prostituição, ela, infelizmente, não é uma escolha para a maior parte das pessoas, é compulsória no sentido de que é o que sobrou é o vender o próprio corpo nesse lugar, mas que isso não tem a ver com sacerdócio, né? Que muita gente faz essa confusão, já li isso em vários lugares, mas é justamente de da gente poder rememorar que o sexo ele também é, né, um ritual, um rito.
né? Acho que é isso que a Ana está falando. O sexo, ele também é rito. Foi exatamente isso que eu quis dizer. O sexo é ritual. E que ritual, né? O mais Que lindo de ritual. todos. E aí eu quero comentar mais duas coisas. Uma sobre essa Vênus em Peixes na casa 6 que olha que interessante. É, quando ela lança esse álbum, eu disse, né, que o álbum ele é dedicado à mãe, que tem os primeiros incensados com patchouli para dar uma sensação de igreja. E também ele vinha com informativo sobre doenças venéreas. Doenças venéreas são as doenças de Vênus, né? Então a casa 6 ela também é a casa das doenças, das enfermidades, e a gente está ali, final da década de 80, né? Tantas pessoas morrendo no mundo, aqui no Brasil, a gente tem vários, né? Por conta do AIDS, HIV. Então, a Madonna é muito incrível mesmo, né? Assim, então ela lança, aproveita o alcance dela para lançar também um informativo sobre doenças venéreas. Achei isso incrível, pensando também, é isso, uma pessoa que tem uma Vênus na casa 6 de repente é alguém que pode trabalhar com a propagação desse tipo de cuidado, de informação. E pensei, Ana, nesse Júpiter ainda em Touro, como não continuar falando dele, que aqui ele está ainda muito próximo de uma estrela que é Alcione, né? O Alcione, que é essa estrela que vai falar muito sobre arte, né? Sobre o amor, ainda que seja a perda de um amor, mas que eu acho que até essa coisa da Vênus em Peixes, de amar o amor e até os sofrimentos que o amor impõe. Mas eu pensei também que essa estrela, ela é um talismã, né? Então, aquele conselho que você deu para Madonna, né, do talismã, é como se o próprio céu se organizasse para garantir que no dia que ela, é assim, a Madonna colocou os talismãs na Terra e o céu foi ali, né? O Júpiter, com seu passo que é um pouco mais lento do que os outros luminares, chegou ali e garantiu que o talismã também estivesse no céu. Então, sim, Madonna, você vai perder aqui por um pouco, né? Tem Marte, mas eu tô ainda te protegendo, né? Eu tô mitigando as ações desse maléfico. Total, assim, e ela narra isso do céu salvá-la, né? É uma coisa que você leu pra gente, ela fala isso, né? Porque quando ela dorme, ela tem esse sonho, né? E aí tem aquela cena em que ela é jogada para o alto, né? Por aquela mulher, Coral. enfim. Eu estava pensando, uma coisa que a gente tinha conversado já antes, né, mas a gente acabou não comentando aqui para todo mundo, é que os peixes regem os pés, né? Aí você pensando nos detalhes, né? Os peixes regem os pés e no clipe a gente vê a Madonna beijando os pés do santo, né? Então, assim, tem tantas coisas literais ali que eu acho que esse mapa mostra, né? Do clipe, enfim, é tudo junto, né? Assim, é como pensar no nosso nascimento, né? Pensar na natividade. São Perfeito. tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo e a gente tem poucos símbolos, né? A gente tem 7 planetas, né? 12 signos. E aí pensar em como que cada um desses símbolos se desdobra em tantas outras coisas, né? Então a gente tem tudo colocado aqui, né? E quanto mais a gente conversa, mais a gente vai entendendo como esse mapa fala do clipe, fala do lançamento, fala da treta com a Pepsi, né? De como fala de como a Madonna nesse momento ela também é um marco na carreira dela, né? Porque ela tem essa ousadia, de novo essa palavra, da Vênus em Peixes, né? De ser essa mulher vai que não vai ter papas na língua em unir essas coisas que para a sociedade, para as sociedades cristãs são coisas absolutamente opostas, né? A gente não pode falar de sexo. Uhum, Imagina uhum, transar com o santo. uhum. Imagina transar com Deus, Nossa Senhora, né? Então,
É muito bonito ver isso. Muito bonito. E a Alcione, né? Você estava falando, a Alcione, não é a estrela que destina a muito choro, muita tristeza, Aham, porque aham, destina um grande amor, né? aham. Então é o Júpiter, né? É Deus, é o amor É maior de Deus, é. todos. É. E por muito que traga muito choro, muita tristeza, né? E isso é narrado no próprio clipe, né? Ele já começa com uma cena de violência. é, Tem Tem algo Marte, né? ali que tem Marte, né? Mas algo se sobressai, né? O discurso continua, né? Então, muito Acho que se bonito isso. sobressai a justiça, né? Porque o que a Madonna Uhum. é bonito isso, porque ela faz questão de encerrar com aquele homem negro preso injustamente, ele é libertado, né? Depois de queimar as cruzes, né? Depois de expurgar a Ku Klux Klan, aquele homem negro, ele sai, né, daquele cárcere injusto. E fiquei pensando aqui, ó, nessa lua com esse Saturno na casa 4. Acho que é a associação da família, né? Assim, se Totalmente. das nossas morais e costumes, assim, eu sou muito fã da lua em Capricórnio, acho que a depender do contexto ela pode ser um contraponto interessantíssimo, mas eu acho que aqui colada com esse Saturno, ali na casa 4 que vai falar de família, né? E que vai falar da população local, que é ali dos Estados Uhum. Unidos, país. Então, uma parte ali da população realmente fica E, brava. ao mesmo tempo, isso tudo que você está falando, né? A família ali, né? A instituição, Saturno é a própria instituição, né? A família ali muito Sim. domiciliada, né? A família no lugar onde ela deve estar e conservadora. E a Lua, como regente da 10, né? Do meio do céu, que é para onde se direciona toda essa história, né? É o grande feito realizado. E, claro, uma lua exilada, mas uma lua de Saturno e Marte, né? Que também tem a força ali. Para mim, a lua em Capricórnio é realmente aquela cabrinha que vai subindo a montanha gélida e ela tá ali sofrendo. Ela queria muito estar no quentinho de casa, né? A lua tem o domicílio num signo que começa o verão, então ela queria ali um calorzinho, queria estar confortável, mas ela está desconfortável e mesmo assim Ela vai. ela continua, né? Então, esse exílio é muito interessante porque ele é angular também, né? Então, independentemente do que a família, dessa instituição família, é uma lua. Tudo bem, essa lua está minguante aqui, né? Mas por ângulo, como eu tinha falado de posição acidental, que também é muito importante, ela está muito visível, ó. Visível. Intervenção de gato. Tá muito visível. Intervenção de gatos aqui, gente. Eu tô com dois aqui só perto de mim. Tem mais um terceiro aí. É, Não, e aí é isso. Eu fiquei pensando nisso, né? Em como que essa lua ela tá ali na dificuldade, né? Assim, o grande feito desse clipe a gente poderia olhar assim. Nossa, tá tudo errado aqui, né? Realmente, Madonna, não seja louca, né? Não lance nesse dia, tá tudo errado, vai dar ruim. Mas isso mostra também que, às vezes, esse dar ruim, ele também vai levar para um lugar muito interessante de visibilidade, né? Sim, total. E é um pouco assim, acho que essa lua também vem dizer pra gente, caramba, realmente que trabalhão, hein, Madonna? Que trabalho, que labuta, mulher do céu. Então tem uma coisa, e eu gosto muito disso, sabe, Ana, acho que é o meu lado mercurial, que é, eu falo aqui, isso poderia testemunhar terrivelmente contra mim enquanto astróloga, mas eu falo que tranquilamente que se eu olhasse esse mapa, eu falaria, não, Madonna, esse aqui não é o melhor mapa, porque ele é cheio de problemas, né? É isso, é lua minguante, lua exilada, minguante, conjunta Saturno, Saturno angular, regente do ascendente, né? A gente não vê, tá oculto ali na casa 6, uma casa maléfica, né? Uma casa que traz assuntos difíceis.
Aí, como é importante a gente ter alguns refinamentos. Acho que o primeiro refinamento é de pensar que, assim, não existe hora perfeita, né? Assim, porque vamos lá, isso aqui é o mapa de lançamento de Like a Prayer, mas alguém nasceu esse dia, esse horário, nesse lugar, sabe? Alguém nasceu, então essa pessoa ela é perfeita, porque em certa medida todos somos. Então acho que tem esse refinamento de lembrar, cara, a gente não vai encontrar a data, o horário perfeito, a gente vai encontrar o dia e o horário possível. E eu fiquei também pensando assim, quantas coisas acontecem numa lua minguante ou numa lua exilada, mas dão certo, talvez seja mais significador de dificuldades ou de algum apagamento, mas que tem. É, de como a gente precisa estudar mesmo, sabe? Assim, porque são tantas possibilidades que a astrologia nos traz, porque talvez, se a gente olha só puramente esse mapa, pensando para o lançamento de sucesso de uma música, ele, sabe, não fica assim, mas aí a Andrea fez a pergunta que era que eu ia comentar. Mas a astróloga pergunta sobre o tema da música, sobre a narrativa, e eu acho que essa é a questão. Mas então, Madonna, me diga, o que é que você quer passar nessa música, né? Qual é a sua intenção com esse videoclipe? Porque é o contexto, realmente, diante desse contexto, tem essa série de adversidades, mas acho que aí sim é o mapa, né, possível para você, porque o contexto ele é imperioso em muitas situações e na astrologia não seria diferente. E também tem um pouco acho que nós que somos astrólogas, a gente flerta muito com brincar de ser divino, né, no sentido de brincar com o destino, seja os astros já têm seu passo facilmente calculável, né? Matematicamente calculável, então a gente sabe o que vai acontecer. Mas aí a gente também vai para magia astrológica, e aí vai falar, não, então a gente pode burlar aqui, burlar ali, né? E mas no final das contas a gente não tem todas as agulhas, né, desse bordado, todas as agulhas e todos os novelos de lã desse bordado. E acho que pensar nesse mapa me fez pensar, sabe, assim, nessas questões também, porque sempre que eu abro o mapa, sei que Uhum. a Ana também, a gente pensa, tá, o que que eu vou prever daqui? Primeiro, o que 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 mapa é esse, né? Quais são os assuntos que saem aqui? E para onde esse mapa vai, para onde esse mapa caminha, né? E tem uns que se dão assim de bandeja e tem uns que a gente tem que dar uma cavada, né? E aqui para mim foi isso, assim, a Vênus em Peixes que se dá de bandeja, mas depois, epa, poxa, Lua, minguante, Saturno ali, tão forte, enfim. Tantas regras de fazer astrologia mágica que não são cumpridas aqui. E o mapa é maravilhoso, é um ato mágico. A Andrea levantou a Sim. mão. Fala, Andréia. Posso falar? Bom, já interrompi, Claro. né? Desculpa. Mas assim, estou conhecendo vocês agora e agora sim, acho que a Júlia já conheci, já assisti ali algumas outras gravações. É, mas vocês não colocam, acho que é da astrologia mais tradicional, né? Então, assim, não consideram os planetas, vamos dizer assim, transcendentais. Mas eu estava pensando aqui que se eu considerar Plutão, se eu não me engano, nesse ano, Plutão estava em Escorpião. Plutão em Escorpião na casa 2 e aí fazendo ali, né, uma oposição com a casa 8 onde tem Touro e Marte. Então, assim, pega bastante a questão também que você trouxe, que eu não sabia, eu fiquei pensando nisso agora na questão do tributo, né? Na questão do contrato, do dinheiro, e faz é, perdas e ganhos, e assim, faz sentido. Muito interessante isso, porque eu e a Ana, a gente realmente não trabalha assim com Urano, né? Netuno e Plutão, que você estava perguntando. Mas eu acho muito interessante quando, às vezes, por caminhos diferentes, a gente, né, consegue chegar no mesmo lugar. Eu acho que isso diz para mim de uma narrativa que se impõe, né, de certo modo.
Seria interessante ver depois em que grau que Plutão estava, né, nessa data, para ver se, porque aí se tem uma oposição mais próxima, né, a Júpiter e Marte, né, isso pode também dar caminho de interpretação. Embora eu não tenha tanta ideia assim do que Plutão quer dizer. Sim, eu acho que mas não sei, né? Acho que fala de distância, né? Fala de morte e renascimento, enfim, transformações, não sei muito bem. Mas seria interessante observar isso, né? Maná, acho que a Andrea quer falar. Sim. Não, não, só para dar para ter uma ideia, né? Como corregente de Escorpião, ali junto com Sim. Marte, dono da casa 8. Então dá para você mais ou menos ter uma ideia. Ah, sim, sim, muito imperioso. É, Aí, então, assim, para a gente encerrar, né? Já tem bastante tempo. Eu queria só fazer o último comentário depois. E o último comentário, Ana, que é que é do lugar da Vênus em Peixes, sabe? Assim, que é o destino de toda a Vênus em Peixes. Porque estamos fazendo, brincando com isso, né? A Madonna foi lá consultar a astróloga e a astróloga falou: não, Madonna, agora não, agora não, agora não. Mas, com a insistência da Madonna, a astróloga então fez uma análise. Depois que ela soube, né, Andréia? Tá, a astróloga agora sabe mais sobre esse projeto, quais são os significadores, né? O que que a Madonna quer passar, né? Qual é a mensagem que ela quer transmitir. Enfim, aí a astróloga deu os conselhos do talismã, falou: olha, tem São Martinho, traz ele, né? Foi construindo junto com ela. Viu esse mapa, falou: realmente, Madonna, trabalho ainda continua, né? Assim, não vai ser fácil, mas olha só, eu vi aqui que depois de um tempo de lançamento dessa música, você vai conseguir chegar no topo, porque é o que acontece no dia 22 de abril de 89. Like a Prayer chega no topo das paradas, top 1. E é claro que eu fui abrir o mapa. Aí não fui abrir toda essa coisa de lua nova, tá? Fui só abrir o mapa do dia. Então vamos pensar, qual é o destino da Vênus em Peixes que rege esse ascendente? Em Peixes ela está exaltada, feliz da vida, mas turva, né? Também sem enxergar direito algumas coisas, porque ela está indo movida pelo sonho, movida pela fé. Isso tudo move muito a Vênus em Peixes, o que é muito bom, muito bonito, mas que também pode ser escorregadio. Depois a Vênus em Peixes entra em Áries. Aí ela entra no seu exílio, quente, ela sai daquele oceano todo fértil e entra no território ali do Carneiro, né, extremamente seco. E depois de passar por esse deserto, ela encontra o seu domicílio em Touro. E é o que acontece no dia 22 de abril. A Vênus está em Touro, sabe? Assim, acho que está aos 20 graus de Touro, uma coisa assim, muito perto, inclusive, desse Marte. Entende? Aí ela passa um tempo ali no top 1. Então. Acho muito significativo, sabe? Que a, a, a Vênus em Peixes de Like a Prayer chega ao top 1, né? Ali no primeiro lugar, quando a Vênus está domiciliada, né? Então o Júpiter já não está mais em Touro, já está em Gêmeos. Então, né, significa que é um exílio, inclusive. Então, acho que os assuntos religiosos vão ali, talvez, para outra parte, etc. E o Sol também está em Touro, né? Então, a Vênus e o Sol estão juntinhos ali, como estão aqui, né, nessa casa 6. Então, eles saem daqui, passam pela casa 7. Acho que aqui, André, acho que é quando começa a faturar, né? Assim, a Vênus chega domiciliada, deixou pra lá, Marte também já foi embora. E começa a faturar. Então, acho que esse é o destino, né, da exaltação da Vênus em Peixes, essa senhora das delícias que se apaixona pela religião, pela espiritualidade, por essas figuras, né, mas que vem depois ali touro e assenta, né? Vamos realmente comer o pão que é nosso, vamos beber o nosso Estou vinho. pensando, te ouvindo, né? E fiquei pensando essa travessia da Vênus em Peixes até chegar, que sai da exaltação, cai no exílio e depois vai para o seu domicílio. Eu acho muito interessante porque em como é perfeita a natureza, porque
essa Vênus precisa partir dessa fé imensa, inexplicável, assim, não se pode colocar em palavras, né? A gente não pode se esquecer de que os peixes dão queda e exílio a Mercúrio, né? Então é algo assim que não passa pelo inteligível, né? Assim, pelo intelecto. É É um um movimento mistério. é um mistério. Life is a mystery, né? Exatamente. Então, assim, dá vontade de dizer, assim, pensando ainda, né, nas astrólogas falando para Madonna, né, como é que vai se desenrolar essa história toda. Fala assim, tenha fé, você vai passar por um lugar muito difícil, por um lugar que te é estranho, né, difícil mesmo, complicado ali, um calor extremo, um ambiente totalmente inóspito, mas você vai encontrar uma casa, vai se esfriar, e aí você vai ter aprendido muito com isso tudo, né? Porque a Vênus em Peixes é muito delirante, né? E assim, e ainda bem que ela é delirante, né? Porque se ela não fosse, ela não toparia todas essas dificuldades adiante. Mas ela depois, e aí ela, e acho que isso é coisa de signos de Júpiter, né? Sagitário também, Sagitário é cilada, mas eu vou, né? Como disse uma amiga nossa, que é sagitariana, né? Ela falou assim: é o sol em rolê duvidoso, né? Assim, Júpiter, né? A fé. E depois ela paga um preço por isso, né? A Vênus também rege essa 8 nesse mapa, não por acaso, né? Ela paga o preço por isso. E só que o grande ganho dela é entender que ela pode materializar esse sonho, né? Pensando no touro como signo de terra, né? Muito prático, pragmático. Então, enfim, uma reflexão aqui sobre essa travessia. Que a Vênus em Peixes nunca perca a fé dela, né? Ela é movida por Júpiter, esse Júpiter nesse mapa ama ela também. Então, vai ter muita dificuldade, vai, mas vai dar bom. A Vai gente dar chega muito lá. bom, né? E é isso, é Vai. uma história que se encerra com a Vênus domiciliada na casa 8 e falando, viu, mãe, aqui minha oferenda, né? Assim, eu paguei meus impostos, meus tributos e agora eu sou aqui com todas as oferendas. Ana, muito Sim, obrigada. Muito obrigada a todo eu que mundo te- que esteve aqui, né? Um público fiel que ficou do início ao fim. Quem quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade. É mais por conta assim também da hora, né, que tá avançando. Obrigada a quem for ouvir depois, que teremos os ouvintes. E muito obrigada, Ana, por trazer essa exaltação mesmo de Vênus, né? Dessa alegria, desse entusiasmo, desse ânimo e dessa capacidade de celebrar que você tem também. Nossa, assim, eu fico muito agradecida mesmo, né? Acho que é engraçado que sempre que para falar da Vênus em Peixes me faltam palavras mesmo, né? É, mas assim, fico muito feliz com esse nosso encontro. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí, a Andréia, né? Que é isso mesmo, tem que interromper, tem que falar, dialogar com a gente, né? Sim, Trazendo sim. outros elementos e que a exemplo da Vênus em Peixes, né, que se prolifere, que seja prolífico, né? É ligado à doença venérea? É, mas assim, ao amor que se prolifera também, né? É. E vamos escutar Like a, né? Eu acho que agora escutar Like a Pray, ver o videoclipe, gente, depois de todas essas informações, eu, assim, eu nunca fui fã, eu sou fã da Madonna, mas muito gosto, admiro, mas eu fui criando, assim, uma admiração ainda maior ao saber também de todo o contexto por detrás e dessa força política, né, também que move a Madonna, inclusive. Madonna que tá aí já com seus 60 anos ou mais. É 60 e isso. poucos, é. Tá velha e tá dançando e tá fazendo show, né? Assim, com o joelho melhor que o do Acabou de Neymar. lançar, acabou de lançar Acabou de coisa. lançar, entendeu? Assim, é uma coisa, é impressionante, assim. Inclusive a Madonna, ela é de uma geração 68, minha mãe disse. Tudo isso? É tudo isso? Ela é de Ah, 58, então pode ser isso, que ela vai fazer 70 é, anos ano é. que vem.
Nossa, Nossa, quase impressionante 70. isso. Não, e eu acho que a Madonna vem dizer, assim como lá em 89, ela vai dizer de uma geração de mulheres que não é mais os 30 anos de antes, né? Eu acho que agora ela também está dizendo, olha, nós mulheres de 60 e de 70, nós também já não somos mais essas imagens cristalizadas de senhoras que estão quase morrendo, né? Não, nós ainda temos vitalidade. Temos criar força de criar, temos ideias, temos projetos, né? Assim, é Temos impressionante. sensualidade. Temos Temos sensualidade. sensualidade, É. exatamente, exatamente, perfeito. Salve É. Madonna. Deixa eu só falar Salve uma coisinha Madonna. antes de você Claro. encerrar. Eu não sei de onde vocês estão falando, mas de que região do Brasil, isso que eu estou dizendo, né? Do Nós estado. duas do Aham. Nordeste, nós duas estamos no Nordeste, mas a Júlia tá na Paraíba e eu tô na Bahia. Ai, que delícia! Não, é porque vocês estão falando, né, assim, da idade da geração da Madonna. Eu sou mais ou menos da época dela, da geração dela, e há uns 3 anos atrás, eu estou em São Paulo, né? Na verdade, Campinas. E acho que foi o primeiro show do Rio, aquele show em Copacabana, aberto para o público todo. Então, assim, Hum. eu estava lá, fui assistir, realmente foi um showzaço. Quer dizer, ela devia estar já, estava com seus 65 anos, mais ou menos. Não faz tanto Ah, tempo. Tem pouco, uns 3 anos, É, tem acho que uns foi, 3 anos. no máximo, isso é uns Sim. 3 anos. foi o primeiro Incrível. show dessa leva aí do Eduardo Paes, né? Que ele tá Isso, trazendo todo isso, ano um grande nome. isso, Acho que foi o primeiro show, sim. isso. E parece que foi um showzaço mesmo. Eu queria muito ter Foi, visto. foi, É. Eu foi. nunca vi Gente, a Madonna em show, infelizmente, né? Mas... para Quer mim é dizer meta assim, de vida, entendeu? Imagina você ser uma mulher, sabe, com seus 65 anos e assim, eu vou lotar a praia de Copacabana, entendeu? Com o meu show. Eu acho isso meta de vida para nós, mulheres que estamos aqui, enfim, porque Andréia, minha mãe, que está aqui também, acho que vocês devem ter vivido numa geração que ainda tinham mulheres, né, dessa cartilha mais senhora, vou colocar por esse lugar, a depender da criação, etc e tal. E eu vejo muitas mulheres dessa geração que são madonas, assim, madonas da vida real, madonas do nosso cotidiano, sabe, assim, com seus projetos. Eu atendi há um tempo atrás uma senhora que tinha 80, ela estava fazendo 82, se eu não me engano. Gente, com um livro para lançar, sabe? Assim, cheia de projetos. Negócio incrível, incrível. Coisa linda, gente. Que bom. É isso, né? E acho que a Madonna é importante também por isso, né? Para mostrar que é isso, né? Que o feminino permanece, né? O feminino longevo. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Tá, gente, obrigada. Bom, Eu obrigada, acho gente. que Boa tem assim, noite. né? Último comentário de vez. Eu acho que a gente realmente precisava falar sobre a velhice, né? E sobre ser uma mulher velha, criativa, sensual, desejante, erótica, porque a lua estava em Capricórnio, né? A lua estava em Capricórnio, a Vênus estava em Peixes, daí foi, é isso, Se é. encaminhando para Saturno, né? Para o velho por excelência. Exato. As Então, mulheres envelhecem, que coisa boa, né? A é. gente precisa querer envelhecer, inclusive, né? É A gente isso. precisa fazer mais elogio da velhice, né? Eu também acho isso. Sempre, Precisa. sempre achei. Oh, Tá. bom. Beijo, Ana, Um obrigada e beijo. todo mundo. Obrigada, Julinha. Um beijo grande para todo mundo. Muito obrigada. E até a próxima, em breve, espero. Em Foi breve. linda a live. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Um beijo.